Bom, então, para quem não estava no primeiro, foi a Cláudia, né, que fez a minha apresentação. Eu vou falar, o que eu vou falar é referente à psicanálise, né? A minha graduação é em psicologia, a minha pós-graduação foi em psicologia clínica com esse enfoque em psicanálise, e psicanálise é o meu referencial de trabalho, né, a minha pesquisa, desde sempre, assim, desde que, né, já tem uns 35 anos já que eu estou nisso. Eu falei isso da primeira vez, acho legal falar de novo. A gente não vai ter uma aula de psicanálise, né? O que eu quero trazer para vocês, assim, é um mínimo de conceitos, um mínimo de explicação, de articulação, para vocês entenderem um pouquinho a lógica, né? E entenderem como é que é em psicanálise, né? Assim, como é que é feita a conceituação de algumas coisas, né? Então, se alguma coisa não ficar clara, ou de repente eu falar, né, às vezes eu vou precisar usar um termo mais técnico, uma coisa assim, no final eu vou abrir para perguntas, mas não se preocupem muito com isso, né, se preocupem mais em entender a lógica, né, mais a mensagem do que, né, do que eu estou tentando trazer para vocês, do que propriamente uma precisão teórica e tal, né? Senão a gente teria que ficar para ver isso, tudo que a gente vai ver nesses 3 seminários, a gente levaria uns 2 anos estudando, né? Então, todo o resumo, toda a compilação, né, ela sofre, às vezes, a gente tem que dar meio uma ajeitadinha, né, falar de um determinado jeito ali para poder caber, né? Senão a gente não anda. Então, o primeiro seminário, a gente falou um pouquinho do início da psicanálise, né, de como é que o Freud começou e da importância, né, das pacientes do Freud, né, principalmente das mulheres, que eram a maioria, na descoberta, né, ou ainda ali, né, o Freud ainda não estava teorizando muito, não estava sistematizando muito, né, a descoberta, porque estava muito no início, mas ali, né, naqueles primeiros tempos, já se via, né, que aquelas mulheres traziam, né, um saber ou traziam alguma coisa que era insistente, né, assim, que não podia calar-se, né? E é isso que a gente vai ver ao longo desses seminários, né? O feminino como o paradigma, né? Ou como o exemplo, ou como a referência disso, que insiste, né? Em se mostrar, insiste em reconhecimento, insiste em ser levado em conta, que é o que está para todo mundo, né? Assim, aí a gente fala do feminino, mas isso não exclui, né? Ninguém, né? O psiquismo está para todo mundo, está para homens, está para as mulheres, tá? Mas as mulheres tendem, né, a estar numa posição mais feminina, né? Isso a gente vai ver lá no terceiro, a gente vai ver essa questão, né, do feminino e do masculino, não como determinados nem pela anatomia e nem determinados pela identificação de cada um, né? Ah, eu sou homem, eu sou mulher, essa questão de gênero não depende disso e também não depende da escolha afetiva ou sexual, né, que a pessoa faz. Ah, eu gosto de pessoas do mesmo sexo que eu gosto de pessoas de outro sexo, não, né? É uma posição, e quando eu falo de posição subjetiva, é um modo de estar no mundo. Então, tem um modo masculino e tem um modo feminino, né? Então, mais lá na frente, né, a gente vai chegar nisso. Quando, no primeiro seminário, né, a gente escutou um pouquinho, né, o que eram a história dessas mulheres, a gente percebeu, né, primeiro a importância delas, né, no que o Freud depois, né, vai construir como a psicanálise, porque foram elas, né, que se colocaram de maneira que o médico, né, ali no caso o Freud, né,
não era ele que ia falar, não era ele que ia dizer as coisas para elas, né? Eram elas que tinham coisas a dizer. E era muito importante que elas dissessem, elas queriam falar. E como no finalzinho ali, né, do seminário, a gente deixou para esse aqui a questão, né? O que era isso, afinal, né? Que essas mulheres insistiam, né? Ou eram as principais mensageiras, né? Através dos seus sintomas, através do seu mal-estar, através até das suas queixas, né? Através até dos seus, das suas reclamações, e que assustava tanto, né? Ali na época era uma coisa que esse tipo de manifestação é o que tanto individualmente, né, quanto socialmente, quanto na cultura, é o que o pessoal quer deixar abafado, né? O que não está dentro do esquema, né? O que não está dentro do programado, o que não está. Todo mundo quer abafar, quer calar, né? Põe na fogueira e queima, né? A gente já viu, né, as bruxas sendo mortas, né? E, enfim, pessoas sendo mortas por conta disso, né? Ah, eu não aceito isso, eu não quero saber disso que você vem dar notícias, eu não quero saber, né? Só que não adianta, tá lá, tá em todo mundo, né? E vai se manifestar, vai aparecer, né? Então, assim, não quer. O primeiro seminário, né, foi o feminino que não pode calar-se, né? Que não é só uma coisa de mulher, né? É uma coisa de todo mundo, mas que as mulheres carregam de uma forma mais acentuada, mais expressiva, mais que aparece mais, né? E aí assusta, né? Assim, às vezes assusta, e às vezes encanta, às vezes assusta. No segundo seminário, se você quiser colocar, Cláudia, aqui para a gente, o segundo, só para eu passar os tópicos com, com vocês. Isso. Aí, tá? Eu fiz o seguinte caminho, tá? Para a gente chegar ali no último tópico, que é o desejo como desejo do outro, né? O desejo é sempre desejo do outro, né? Para a psicanálise. Então, a gente vai começar falando sobre essa pergunta, né? O que quer uma mulher, ou o que é uma mulher. Depois, a questão do nascimento, né, na cultura, do entrar na cultura, entrar na linguagem, a função materna, o complexo de Édipo, que a gente falou um pouquinho, mas hoje eu vou falar um pouquinho melhor, né, da saída disso. E a instauração, né, a instauração do sujeito, ou a instauração da gente na linguagem, na cultura. Então, como eu estava dizendo, né, para vocês, essa pergunta, né, que ficou lá para o Freud, e que depois foi um pouquinho reformulada, né, o Freud, até o final da vida, ele ficou se perguntando, gente, mas afinal, né, o que querem as mulheres? Né? O que é isso? O que está acontecendo? Isso a gente tem ali, né, que foi até mais ou menos os anos 30, né? Nos anos 50, um outro psicanalista, né, pegou a obra do Freud, né, fez uma releitura, né, da obra do Freud e também fez umas contribuições, foi indo ali até o ano, ele morreu em 1980, 82 ali, e até ali, né, ele deixou, assim, uma das maiores contribuições para a psicanálise, né, que é o Lacan, não sei se vocês já ouviram falar, né, desse psicanalista francês. Eu coloquei, acho que uma foto dele aí, Cláudio, se você puder passar o primeiro slide, só para a gente situar quem é quem. Então, dessa pergunta do Freud, né, o que querem as mulheres, né, ali feito na década de 30, né, lá, né, para frente, ali na década de 60, 70,
esse psicanalista, o Lacan, ele faz toda uma reformulação, né, e baseada nessa reformulação, ele diz assim, não dá para falar em as mulheres, porque não existe uma definição, não, né, não há algo que defina as mulheres, né, como uma entidade, ou como a mulher, né, a mulher é assim, a mulher é isso, a mulher, né, não tem conceito, não tem explicação que dê conta de tudo isso, vai ficar sempre uma coisa de fora. Então, ele já fala o que querem as mulheres, né? O que quer uma mulher, né? O que querem as mulheres foi Freud. O que quer uma mulher? Porque ele vai contar, né? As mulheres ali uma a uma, cada uma é uma, né? Isso foi aí uma virada assim bastante importante nessa questão. E isso que eu estava mencionando agora há pouco, né, de ser essa coisa um tanto misteriosa, assustadora, né, que vinha trazida, né, como uma histeria, o que que é isso? É uma doença mental? É loucura? Não é loucura? É uma manifestação espiritual? Né, o que que é isso? Diz respeito ao desejo, né? É uma pergunta quando a gente diz, né, o que quer uma mulher ou o que é uma mulher, em psicanálise se fala disso, está se falando, né, do desejo. E desejo aqui, ele não é vontade, né? Em português é muito parecido, né? Mas assim, desejo não é nem necessidade e nem vontade. Desejo é alguma coisa além, né? O desejo ele não encontra satisfação plena, né? O desejo ele é sempre da ordem de alguma insatisfação, de alguma impossibilidade, o que relança ele para frente, né? E é o que a gente vê, por exemplo, na nossa vida, né? Às vezes a gente está ali super investida numa ideia, num projeto, ou até alguma coisa que se quer adquirir, né? A partir do momento que aquilo se concretiza ou que aquilo ganha, né, alguma resposta, ele já não é mais, né, tão investido, ele já não é mais é, tão procurado, né? Ele perde um pouco, ele não, né? E ele não dá conta, que tanto não dá conta, né? Que aí a gente começa, não, então agora, né? Que eu já fiz, a gente começa a ter outros desejos, né? Outros. Então o desejo, a gente entendendo ele é como isso que nos movimenta e isso que anda, né? O desejo, a gente usa um termo, né? Que ele diz, se a gente fosse pensar na língua portuguesa, né, ou qualquer língua, né, ele faz um deslocamento, ele vai se deslocando, né, ele faz uma metonímia, né, uma figura de linguagem boa para, né, a metonímia é aquela coisa que você passa de uma coisa para outra coisa, para outra coisa, né, e assim vai. É por isso que as mulheres, né, essa coisa que a gente estava falando no início, né, a mulher começa falando de uma coisa, dali a pouco ela já está falando de outra, está falando de outra, assim é o desejo, né. E essa pergunta, né, vira então, né, para o corpo teórico da psicanálise, uma pergunta que diz respeito ao desejo. Quem sou eu? Né, o que que eu quero? O que que me faz sofrer? O que que me causa angústia? O que que me limita? Para onde eu quero ir? Né? Enfim, então a pergunta que era sobre a mulher, né, diz respeito, e é uma pergunta fundamental, né, num processo de análise, digamos, é a pergunta que conduz todo o processo, né? Como é que do que eu sofro, como é que eu sofro, o que eu repito, né? É esse o motor, né? E é esse o motor que move também a vida. Bom, como é que surge isso? Né? Agora a gente, vamos pensar mais aqui, né, sobre a questão do desejo, né? Assim, como é que o ser humano é assim? Né? Por que que a gente é assim, né? Não tem essa. Tem uma música que faz essa pergunta, né? Por que que a gente é assim?
O ser humano, ele é um ser falante, né? Nós somos seres falantes, nós somos seres inseridos na linguagem. Talvez não. Certamente, né, os únicos seres vivos, pelo menos nesse planeta, né, que vivem, que funcionam pela linguagem. E como é que acontece isso? Eu coloquei algumas imagens aí, né, num outro slide, esse nascimento. Porque a gente nasce duas vezes, né? Tem um segundo nascimento, né? Que é um nascimento na cultura, né? Na civilização. A gente tem um primeiro nascimento ali biológico, né? E a gente tem que se instituir ou se instaurar como ser falante, como sujeito da linguagem. E é daí que vem toda essa questão, né, do desejo, a questão do mal-estar, né? Porque essa inserção, ela não é uma inserção simples, né? Ela não é uma inserção, é uma passagem, né? Que faz uma diferença muito radical quando se passa, né? Do biológico pro simbólico, pro codificado da linguagem. A gente tem ali por exemplo, uma criança, né, ali que não, ela às vezes ela fala, claro, ela emite alguns sons, ela às vezes até fala algumas coisas, repete algumas coisas, se refere a uma ou outra coisa com uma palavra, mas ela ainda não está, quando a gente diz assim, ela ainda não está inserida na linguagem enquanto ela não for a formuladora do que ela tiver querendo dizer ou tentando dizer. Né? Essa entrada, ela é até traumática, né? Assim, porque o que acontece? A gente nasce num mundo que já está todo pronto. A gente nasce num mundo que as coisas são como são, né? Já foram estabelecidas, tem aí gerações e gerações, né? Quantos mil anos, né? Ali atrás de toda aquela, de tudo, né? Que está presente para alguém que nasce. Né? E é ali que a gente tem que se inserir, né? A gente tem que entrar numa roupagem, né? Que a gente diz assim, é uma roupa justa, né? Que a gente tem que vestir. E isso se dá, né, na espécie humana, né, diferente dos animais, isso se dá, né, por via do outro. Né? E o primeiro outro, né, da vida de todo mundo é alguém que cuida. Né? Isso é uma coisa muito destacada, foi muito destacada pelo Freud, principalmente. Né? Que o ser humano, né, ele tem um período de dependência do outro muito grande. Né? Em comparação, por exemplo, se você vê você vê um bezerrinho nascendo, né? Ele nasce, ele cai ali no chão da barriga da mãe, ele já está em pé, né? Ele já sabe dar um ou outro coice, ele já sabe fugir se vier uma ameaça, ele já sabe comer alguma coisa ali sem ser o leite que ele mama lá na mãe, ele consegue já, né? Depois de alguns dias ele já está lá comendo capim, e o que não acontece com o ser humano. Né? O ser humano passa bons anos ali dependendo de quem cuide dele. E na nossa cultura, normalmente quem faz isso é a mãe. Isso que a gente vai chamar aqui de uma função materna. Não precisa ser a mãe biológica, não precisa nem ter um pouco, são as mulheres que são encarregadas disso, né? Mas não precisaria, né, ser uma mulher, né, para fazer essa função de alimentar, de cuidar, né, não no mundo que a gente vive, por exemplo, né, que dá para você, por exemplo, dar uma mamadeira para a criança com outro leite que não o leite que está saindo do corpo da mãe. Então, quando eu falar mãe, né,
Eu estou falando de uma função. E não é só a mãe, né? Normalmente tem outros, tem o pai, tem outras, né, outras pessoas ali envolvidas, né, na introdução dessa criança na cultura, na linguagem, né? Mas tem alguém ali no início fazendo essa função materna, né? Que é esse alguém que diz assim: ah, primeiro que interpreta, né? A gente já começa sendo interpretado. A gente dá um chorinho, né? A mãe diz assim: ai, tá com fome, ai, tá enjoado porque tá calor, ah, tá na hora de dormir, ele quer dormir, ou ela, né? Quer dormir. Então tem alguém, né, já ali interpretando, né? Tem alguém ali dando nome às nossas coisas, né? Ah, ele é tão parecidinho com a avó dele, olha só, adora, né, ficar dormindo até mais tarde. Ah, é tão parecido comigo, é tão, nossa, Ih, é meio preguiçoso. Ah, não, olha, é agitadinho, olha, vai ser, né, olha, essa daqui vai ser bailarina, olha como é que ela, né, como é que ela se mexe, olha como é que ela gosta de música, né? Então vão sendo colocadas, né, ali diversas projeções, né, sobre aquele serzinho ali que está iniciando a vida. Ao mesmo tempo, né, a gente, quando está no início da vida, né, a gente tem que aprender como pedir, né, ou como falar, ou como... E isso a gente aprende com o outro, né? O outro é que vai dizendo, olha, isso aqui é perigoso, aquilo ali pode, isso aqui não pode, né? Olha, você tem que fazer assim, olha, você tem que pegar a toalha assim, se enxugar. Tem alguém ali, né, sinalizando desde as coisas mais básicas até as coisas mais complexas. E aí algumas até passam por uma coisa não explícita, não muito explícita, né? Então, por exemplo, uma mãe que tem muito medo, muita coisa, ela vai fazer muita recomendação para essa criança, ela vai tirar a criança do sol, ela vai, né? Ela já vai passar para essa criança, né, alguma coisa dela, né? Que a criança pode reagir de diversas formas, pode ficar medrosa, ou então pode ficar, não, eu vou desafiar mesmo, vou ficar valente, ou então uma pessoa cautelosa. Enfim, a gente não tem muito como saber onde que isso vai, só depois que a gente sabe, né, onde é que isso vai dar. Mas é essa mãe, ou quem está nessa função materna, que é o que a gente chama assim, o primeiro grande outro, né? Por que o Lacan fez com letra maiúscula, né? Esse outro? Porque não é a pessoa, né? Só. Tem alguém ali fazendo tem uma pessoa fazendo aquela função, mas é essa função, né? De inserir na linguagem, inserir na cultura que é o que importa, né? A gente, todo mundo precisa ter um grande outro ali no início. E esse outro aí que a gente vai chamar que é o outro da linguagem, né? O outro que está trazendo a cultura, a linguagem, a gente usa um termo, né, chamado alienação, né? A gente fica alienado, né, nesse grande outro, né? A gente não é a gente que decide, não é a gente que postula as coisas, não é, é uma alienação. Então, esse primeiro momento é o que a gente chama, né, assim, de primeiro tempo do Édipo, né? A gente vai, a sequência nossa aqui é falar do complexo de Édipo. Ele é o primeiro tempo do Édipo. O Édipo tem 3 tempos, tá? O complexo de Édipo, o Freud chamou o complexo de Édipo desse momento de estruturação aí que acontece ali em torno entre os 4 e 6 anos, né, de estruturação do psiquismo de cada um. Ele recorreu ao mito do Édipo, né, que é o mito, né, desse rapaz que nasce, foge da família porque tinha uma profecia sobre ele, que ele ia matar o pai e se casar com a própria mãe, mas ele acaba, enfim, encontrando o próprio destino, né? Ao fugir, ele volta para o próprio destino e acaba matando o próprio pai e fica, né, desposando a mãe, tendo filho com ela, mas sem saber que aquele era o pai, que aquela era a mãe.
A tragédia é essa, que ele não sabia, né? E quando ele sabe, enfim, ele fura os próprios olhos, é uma, é um momento, assim, né, muito, é o ápice da tragédia. Então, o Freud, percebendo esse apego, né, à mãe, esse primeiro apego à mãe, essa coisa de que o pai, né, tenta entrar ali, né, mediar essa relação, atrapalhar, isso geraria na criança, né, sentimentos de hostilidade, de resistência e tal. Ele deu o nome a isso de complexo de Édipo. Mas o complexo de Édipo fala disso que eu estou falando aqui para vocês, né? Essa entrada, né, a nossa entrada na cultura, a nossa entrada na linguagem. Foi a forma que o Freud, né, fez, ele recorreu a esse mito. O que acontece aí, né? Tanto para o menino quanto para a menina, até esse momento está tudo igual, né? A mãe é esse primeiro objeto, é essa primeira relação importante, né, que a criança tem. Só que vai chegar um momento, né, aí para cada um, em que essa mãe, né, ela vai ser, digamos assim, interditada aí, né, nessa relação, tanto ela quanto a criança, por uma terceira coisa, que o Freud dizia que era o pai, né? O pai chega e fala, olha, vamos, deixa a criança de lado um pouquinho, não fica tanto com a sua mãe, tá chorando muito, vai para lá, né? Que o pai faria mais ou menos essa função. Não necessariamente, tá? O pai é personagem, o pai é pessoa. Porque senão quem não tem pai estaria sempre condenado a uma psicose, por exemplo, né? Ou quem não viveu com o pai perto, ou o pai seria garantia né, de que a pessoa não teria uma psicose, e o que a gente vê não é isso, né? O que funciona é alguma coisa, né, qualquer coisa que tire, né, essa mãe, né, não, ou tire essa mãe dessa relação tão estreita com a criança, né, de que a criança não seja isso que completa a mãe, isso que, né, que ela tenha outras coisas além da criança. Então, nesse primeiro momento, a criança, ela tá ali, né, como aquilo, ela é o que satisfaz a mãe, ela é o que completa o desejo da mãe, num momento mítico, tá? Vem um segundo momento aí, né, em que a criança começa a perceber, né, que, olha, nem sempre a mãe tá ali, a mãe tá fazendo outra coisa, a mãe mostra para a criança, né, uma coisa diferente do que a criança é, né? Então a criança começa a ter meio esse colapso, né, uma espécie de colapso, né? Bom, eu não sou, né, não sou eu, né, não sou isso que a minha mãe deseja, não sou essa, né, ou não sou só, né, assim, minha mãe não quer só eu, né, não está dedicada só a mim, tem outra coisa que ela, né, tem outra coisa que chama ela, tem outra coisa que atrai ela, que interessa a ela. E é nesse momento também, né, que a criança está ali às voltas com as diferenças anatômicas, né? Acho que até recoloquei a figurinha, Cláudia, aí no próximo slide, vê se não está aquela figurinha das crianças aí, em que as crianças, isso foi uma coisa também que não estava no primeiro seminário, eu vou falar de novo, né, que o Freud percebeu que as crianças, elas desconhecem o órgão genital feminino, né? Para elas não existe pênis e vagina, existe pênis e quem não tem pênis, os que têm e os que não têm, né? Então as meninas são as que não têm, né? Os meninos têm, garantidamente para eles. É claro que é imaginário, né? Assim, essa é uma fantasia das crianças, né? Mas isso já instala alguma coisa ali, ou dá notícias para a gente, né? Dessa coisa muito humana que tem alguma coisa que falta, né? É como se a lógica, né, tivesse sempre aí em cima dessa falta. Então, é a partir desse momento, né, em que essa criança começa a lidar com essas faltas, né, tanto da diferença anatômica, quanto a falta, né, em que ela é deixada ali pela mãe, né, que ela começa, né, a pensar, né, não sei nem se pensamento seria a melhor palavra, né, mas ela começa a
a circular, né, por outra lógica, né? Bom, se eu não sou, né, talvez eu tenha, né, isso que a minha mãe, né, ou isso que é tão interessante no mundo, tem alguma coisa que tem que estar presente, né? Para os meninos, como eles têm o pênis, né, eles têm um suporte ali, mesmo que imaginário, mesmo que ilusório, né, eles têm um suporte no corpo, né? Ah, eu sou menino, eu sou homem, né? Então ele sai por um outro caminho, né? O que o Freud vai dizer é que o menino sai do Édipo, né, pela ameaça de castração, né? Se tem a menina que não tem, se tem, né, eu posso perder, né? O órgão ali, o pênis, é alguma coisa que tá, mas pode não estar, né? Então, para o menino, a coisa se encerraria de uma maneira mais definida, né? Mais fechada. Bom, né? Então, a minha mãe não é, né? Não pode ser, né? Não vai rolar aqui essa coisa com a minha mãe, mas eu posso, né? Como eu ser como meu pai, por exemplo, não, eu posso ser homem e ter uma mulher um outro dia, enfim, ele consegue ir adiante, né? Para a menina já não, né? Para a menina a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? Porque ela vai se ressentir disso, né? Se ela não tem, né, um pênis, ou se ela não tem alguma coisa, e a mãe é a que cuida, a mãe tem alguma coisa a ver com isso. E se a mãe também não tem, se é a que se coloca desse lado, a que, né, está buscando, ou quem está fazendo essa função, ela deve ter alguma coisa a ver com isso. Ou ela deve saber alguma coisa sobre isso, quer dizer, fica nessa. Ela ainda fica, né, mais presa nesse primeiro grande outro, ela fica mais alienada. E isso é muito interessante, assim, tem algumas psicanalistas, né? É engraçado porque são mulheres psicanalistas, né, que fizeram muitos trabalhos sobre a relação da menina com a mãe e a relação da menina ou da mulher com o amor, né, com a questão do amor. Como se o amor fosse uma paixão muito mais feminina, né, muito mais necessária à mulher do que ao homem. Como se o amor tivesse um poder de devastação, e a palavra que eles usam é essa, tá? Foi a palavra que o Lacan usou, é um poder de devastação. E quando a gente fala em devastação, a gente pensa assim, né? Passou um tsunami, sabe? Devastou tudo, veio um furacão, é dessa ordem, né? É como se a relação da menina, né? Ou e depois, né? Da mulher com esse outro ficasse uma relação bem mais de maior alienação, de maior dependência, né? Depois, quando a gente for, eu explico para vocês nessa questão da fórmula da divisão, né? Se a pessoa está numa posição feminina ou numa posição masculina, mas a posição feminina é uma posição que o Lacan chamou de erotomaníaca, ou seja, né, ela precisa, ela busca ser amada, né? E isso para dar conta, né, dela se situar no mundo, se situar em relação, porque ela só se situa em relação a um grande outro. Ela precisa que esse grande outro, a amando, né, dá a ela um lugar de existência, dá um lugar de legitimidade, dá um lugar até de direito, né? É quase como se ela não pudesse existir, é como se a existência, quando a gente escuta, né, mulheres, a gente vê assim que é quase como se a existência dela tivesse ameaçada, né? Na falta desse amor, ou no rompimento de um amor, e isso vem né, muito dessa questão que a gente está falando aqui, né? Esse primeiro grande outro aí, né, que a mãe, né, faz a função, né, para a menina, e a menina depois fica, né, como essa aqui, bom, eu não tenho isso, eu não tenho, né, essa indagação, né, o que o outro está buscando, né, o que o outro
está querendo? Porque quando a gente fala que o desejo é o desejo do outro, é tanto o desejo como modelo, né? Passa esse modelo de desejar, né? Se basear, né? Ou se identificar, ou fazer do outro um ideal, quanto também, né? O desejo é desejo do outro, é ter algum lugar no desejo do outro. Que para o menino tem uma saída um pouquinho mais fácil, né? Uma saída um pouquinho mais fechada, mais definida, e para a menina não, né? Que lugar, como é que eu vou fazer com isso, né? Que lugar eu tenho, né, no desejo do outro? E o que a gente nota, né? Assim, eu assim noto muito, tanto na clínica quanto, enfim, na vida, é o quanto que as pessoas, né, um bom tanto da análise de uma pessoa, né, vai para fazer esse processo de separação desse grande outro. Porque esse grande outro, embora seja um operador importante psiquicamente, ele não existe. Ele não existe. E ele funciona ali, né, só que é como se essa separação desse primeiro, né, desse grande outro, não se desse na menina, né, de uma forma. E ninguém se dá, assim, eu estou falando aqui a menina, assim, ninguém se dá de uma forma totalmente conclusiva, né? Mas esse grau de alienação no outro, ele pode ser muito maior, muito mais causa de aprisionamento, causa de limitação, causa até de uma certa, às vezes a gente fica até com uma certa burrice, né? Porque a gente não consegue balizar a vida ou não consegue fundamentar as coisas ou enxergar as coisas fora de um certo lugar que a gente acha que tem que estar para esse outro. E aí esse outro, assim, ele sai da mãe, aí ele vai para o mundo. Depois, né, tem a vida tem a família, tem a escola, tem as instituições, tem o governo, até Deus, né? A gente projeta, né? É projetado como esse grande outro, nesse lugar. Então, muitas, né, muito do tratamento, né, na análise é de fazer essa separação, né, porque não é, né, fazer alguma elucidação sobre o próprio desejo envolve, né, elucidar e trazer, né, digamos assim, uma coisa mais vista, né, aquilo que veio do outro, né, que não é seu, né, e que você está tomando como seu. A gente precisa disso, né, para a nossa Constituição, mas uma coisa é precisar disso num momento de Constituição, e a outra coisa é ser escravizado, né, por isso, ou limitado por isso, ou estar alienado nisso a vida inteira. É se colocar sempre naquela mesma posição. Então, como a gente diz assim, né, a pessoa está sempre, ela não está, ela está fazendo o que ela quer, né, ela está fazendo o que é bom para ela está fazendo o que é mais econômico para ela, mais saudável, seja o nome que for. Ou, né, ela está fazendo isso em nome de, né, um determinado lugar que ela acha que tem que ocupar para satisfazer o que ela supõe que o outro quer, né? E isso, às vezes, vem de uma... Isso é uma coisa muito fixa que a gente tem, assim, né, em algumas pessoas. Então, o meu lugar diante desse grande outro é, por exemplo, a pessoa dizer, né, eu ser aquela que sempre atende prontamente, tem que atender prontamente. A pessoa falou, eu já estou lá, o que que houve? O que que você quer? Né? Eu sou aquela que tem que ser rejeitada, né? O meu lugar diante do outro eu sou a rejeitada. Então, ela vai buscar situações em que seja muito provável que seja rejeitada, e se não for, ela vai batalhar muito, né, para ser rejeitada.
Então, esse é um lugar de muito pouca liberdade, né? É um lugar de muito pouca liberdade, é um lugar até de muito sofrimento. É claro que a pessoa não vira outra pessoa, né? A pessoa, não, agora eu não vou ser mais essa pessoa que é rejeitada, que não, né? Agora você é a pessoa que você aceita, né? Essa mudança, ela sabendo desse lugar, né, diante do outro, ela tem uma possibilidade, né, uma possibilidade de manejar isso e ver quando isso está entrando em cena e até usar isso de uma outra maneira, né? É que nem a necessidade, por exemplo, de atender rapidamente a pessoa e tal. A pessoa sabe, né, de repente que ela tem essa, né, isso lá no moldezinho dela, vou chamar de molde aqui, mas a gente chama de posição na fantasia, né? Ela sabendo disso, né, ela vai usar isso a favor dela, né? Ela vai usar isso a favor dela e não como uma compulsão, né? Não como uma coisa que se faz sem saber por quê, e se repete, se repete, se repete. Tá? A questão do desejo do outro, ela é muito determinante, né? Ela marca a gente, mas ela não precisa ser um corredor estreito sem saída, né? A questão E a gente hoje em dia, por exemplo, né, a gente agora com essa coisa das redes sociais, da internet, né, a gente vê muito isso, né? A pessoa ali falando, né, ou se colocando de uma maneira específica, né? Tem um outro ali que ela supõe do outro lado, né, que está assistindo, ou nem sei se está assistindo, mas se ela publicou, ela deve achar que alguém vai assistir, né? Mas que lugar ela tem? Ela vai, né, se organizar, ela vai se modular, né, a partir de um olhar outro, né, ou de um lugar outro, que determina o lugar dela. Né? Então, o lugar dela não fica na base da escolha, né? Fica uma determinação. E querer, né, esse anseio, né, por exemplo, que a gente estava vendo aqui, né, da criança. E isso é importante, né, assim, a criança, por exemplo, né, toda a constituição da moral da criança, da criança ser, né, uma criatura que não seja, por exemplo, né, um psicopata, um perverso, né, se baseia muito, né, nesse medo que ela tem de perder ali, né, o amor da mãe, do pai, né? Então, ela abre mão, né? A criança renuncia a determinadas coisas, e que quem tem criança sabe disso, né? Por que que ela obedece, né? O pai, a mãe, por que que ela incorpora valores, incorpora ah, moral, né? Incorpora o que é certo, o que é errado. Isso que a gente chama de entrar na cultura também. A civilização, o nosso mundo, ele exige que a gente renuncie, né, por exemplo, a nossa vontade de passar na frente de todo mundo na fila, né? Assim, eu estou com pressa, a gente tem que fazer muita renúncia, né? Evita que a gente bata, né, numa pessoa que falou que não tem, né, o negócio que você foi no mercado comprar. A gente não bate na pessoa, a gente fica com raiva, mas não bate, né? Isso é um processo importante pro processo todo, né, e para a convivência social, né? A questão, né, que a gente está falando aqui é a questão de quanto isso pode, né, e que isso pode ser feito de uma maneira brutal, isso pode ser feito de uma maneira muito neurótica, né, por exemplo, tem mães ou tem pessoas que cuidam de crianças, né, que colocam essas crianças num determinado lugar, que essa criança não tem um mínimo, né, de espaço, né, para se colocar, para ser outra coisa, para fazer diferente, ou nem fazer diferente, mas fazer um pouquinho do jeito dela, né, para imprimir a sua marca, para, né, conseguir. Ela está sempre tendo que atender, né? E todo mundo sabe como é que isso
adoecedor, né? Como é que isso causa perda de vida, né? Que eu chamo assim, né? Eu não vou nem chamar de doença, assim, é perda de vida. Então, para gente dar uma fechada nisso, né? E a gente abrir aqui para uma discussão, tem um último, acho que tem um último slide, Cláudio, tem. Que desculpa, tá, gente? Aqui estou com o ar ligado, aqui o ar fica muito seco. A gente tem, né, que o desejo humano, né, ou que a nossa humanidade, né, ela vem instaurada por um outro. A gente se constitui como sujeito a partir do outro, do desejo do outro, né? Que por sua vez também se constituiu a partir do desejo de um outro, que se constituiu a partir do, né? A gente está falando aqui da mãe, mas essa mãe é filha de alguém, né? Essa mãe está inserida, né, numa cultura, né, que determina, né, alguns valores, algumas valorações, né, isso que a gente diz assim que tem, que não tem, né, quando a gente fala lá do pênis, aquilo que tem valor fálico, por isso que a gente fala assim, tem um valor fálico, quer dizer, um valor positivo, está presente, né? Então, a cultura muitas vezes determina, né? Para a mulher, né? Por exemplo, né, numa determinada época, a valoração fálica era conseguir plantar não sei quantas, né? Quantas roseiras, né? Ali no seu jardim, né? Ou fazer, né? Uma determinada comida de uma determinada forma. Numa outra cultura, é a mulher que consegue desempenhar, né, uma função numa empresa muito importante, ou numa montagem, uma mulher que consegue pintar um quadro muito bem, né, uma artista. Então, assim, dependendo, a nossa cultura hoje, ela tem aí, né, algumas coisas que são consideradas com esse valor diferente do que foram. Mas, de qualquer forma, né, a mãe, ela só é a portadora dessa função, que depois ela vai sair dessa função, né? Depois a criança cresce, cria, né, lá os seus, né? Então, assim, a gente, essa coisa, eu sou a mãe, né? Eu sou a mãe, eu sou a mãe, né? Você está ali num cargo mais ou menos, né, assim, provisório ali, porque depois você vai ter uma outra relação, né, com esses seres, eles vão crescer, vão ficar adultos e tal. E ela também teve que ter alguém, né? Que por sua vez também teve que ter alguém, que teve que ter alguém e que veio trazendo, né, isso. Então, o que a gente diz, né, a instauração do sujeito, né, esse sujeito que surge, né, a partir de uma relação ali com a falta, né, e é preciso haver essa relação com a falta, para que ele, né, faça isso que a gente estava dizendo aqui, né, que ele olhe e diga assim, bom, está em algum lugar, porque se não faltar nada também para essa criança, né, ou se não houver nenhuma falta ali na relação dela com a mãe, ou não tiver possibilidade, como é que ela vai começar a buscar, né? Como é que vai se instaurar esse sujeito aí, que a gente diz assim, que é o sujeito do desejo? Como é que isso vai aparecer, né? Então, em maior ou menor grau, dá para ficar alienado, né, no desejo do outro, né? E ser mais ou menos prisioneiro disso. Porque isso não fica muito consciente, isso não fica muito claro. A maior parte das pessoas, né, vive sem sem a mínima elucidação sobre isso, né? Sem a mínimo distanciamento, né? Sobre essa questão, tá? Então, eu acho que, assim, eu dei uma passada aqui, né, assim, para chegar nesse ponto. Vamos ver, assim, o que vocês pensaram, o que surgiu aí para vocês de questão, se tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente abre para perguntar, se a Cláudia também quiser falar alguma coisa. Certo. Vamos fazer assim, então, Isabel. Vamos escutar as meninas, quem quiser perguntar alguma coisa. Primeiro, a Isabel vai anotar as perguntas, porque às vezes a pergunta de uma
completa meio a pergunta da outra, tá bom? Eu fico assim, eu estou meio impactada, não sei se vocês, quando você começa, não dá uma coisa assim que eu repassei minha vida toda nesses 30 minutos, e como é incrível, né? Como a gente direciona a nossa vida, né, baseada nessa suposição, que nada é concreto, né? São suposições que talvez o outro desejaria, ou seja, é impressionante, né? E principalmente nós mulheres, né, que somos tão dependentes, né, do ser amada. Acho que uma das frases que mais me tocou, que a Isabel falou, é esse lugar, né? Preciso ser amada. Principalmente para nós, até que trabalhamos com arte, com dança, isso também se mistura um pouco, né? Para nós, porque o palco não deixa de ser um lugar de muito afeto para nós, quando as pessoas olham para nós e reconhecem ali a nossa arte, né? Então, eu vejo isso como muito misturado, né? Principalmente a dança do ventre em específico, né? Que é uma dança tão ligada à mulher, né? Ao feminino, como pelo fato de sermos mulheres. Né? Vamos voltar um pouquinho nessa questão dos 3 tempos do Édipo, né? Porque se pro menino, né, fica ali alguma coisa, inclusive alguma coisa que ele pode perder, né, na concepção dele, ele já fica um pouco, ele já ganha uma limitação, né? Eu estou aqui dentro das insígnias do masculino, né, dos brasões da masculinidade. É isso aqui que vai me sustentar, é isso aqui que vai me definir e me garantir, né? Já a menina, né, nessa passagem, né, por exemplo, ela e o Freud chega a dizer uma coisa até muito muito absurda para a nossa época, né? A gente tem que fazer aqui relevar, né, a época do Freud, a cultura do Freud, né? Porque ele chega a dizer, né, que as meninas, né, teriam um super-eu, né, ou um superego, e nessa época ele definia o superego como uma instância moral, né, a instância que regula ali, né, o que é certo, né, nessa época para ele o super-eu não é isso, tá, gente? Mas nessa época ele estava definindo assim, que as mulheres teriam um superego fraco, e que elas, né, não lidariam, por exemplo, né, se tivesse um cargo que pudesse sair fora do que é certo e errado, elas seriam mais suscetíveis a isso, né? Não é, tá? Balela, não é isso. Mas até pouca capacidade de sublimação, por exemplo, né? O Freud falava que as mulheres teriam. Teve muita coisa que teve que ser limpa, né? Nesses 150 anos de história da psicanálise, assim, teve que ser limpa. A capacidade de sublimação, ele dizia, né, que as mulheres não podiam fazer muita coisa porque elas só sabiam bordar, né? Mas as mulheres não tinham acesso a nada naquela época, né? Algumas tinham acesso à leitura e tal, mas era aristocracia, era muito pouca coisa. Então, assim, tem muita coisa assim, né, que foi marcada ali por isso. Mas a questão o que se coloca, né, para a menina, né, para a mulher, principalmente na questão do amor, né, é que ela não tem, né, ela perde, né, ela se separa da mãe e não tem outra coisa, né, ali não tem outro, é como se ela tivesse, o Freud fala, né, tivesse que indo em relação ao pai, né, em relação à figura masculina, desistindo gradativamente, né, como se ela tivesse que indo fazer aquele processo de desistência, porque não tem uma ameaça para ela, não tem nenhuma ameaça, né? Então, o Freud nem fala em fim do complexo de Édipo, não, tá? Ele fala em dissolução do complexo de Édipo. Fica lá um restinho para a vida toda, né? Tanto que o pessoal tem mania assim, né? Quando a gente arruma um parceiro ou uma parceira assim, né, muito parecido com o seu pai, com a sua mãe, ó, isso é edípico, né? Esse amor é edípico. Todo amor é edípico, né? Toda escolha, aliás, não é amor, né? Toda escolha
é edípico. Não tem como sair disso, foi a nossa Constituição, né? Não tem como sair disso, né? Já a questão do amor, a gente precisaria, Tainá, especificar um pouquinho, né, assim, do que a gente está chamando de amor, né? O amor não romântico, né? O amor como sentimento mais generalizável, né? Mais espalhável, ou o amor de um homem, né? Por uma mulher, ou de uma mulher por uma mulher, mas enfim, de um outro, né? Sobre uma mulher, né? A gente teria que ver isso um pouquinho mais, e a gente vai ver isso no terceiro seminário, né? Quando, por exemplo, algumas psicanalistas, né, que nem a Malvine Zalcberg, né, que estudaram, se dedicaram um pouco mais a essa pesquisa, né, da questão da relação da menina com a mãe, e pegou, né, por essa questão do amor, porque fica de fora, né, para as mulheres, né, ao contrário, né, do que o Freud diz, porque assim, as mulheres não ficam loucas, né, por causa desse Édipo que, né, foi diferente, não é uma loucura, elas estão inseridas na linguagem, né, elas estão inseridas em toda a codificação, elas estão inseridas na ordem fálica, né, nessa ordem que a gente está dizendo aqui, né, do 0 e 1, né, essa ordem binária, elas estão inseridas ali. Mas não toda, né? E quando eu estou falando mulheres, eu não estou falando de mulheres somente, né? Aí a gente vai ter que ver os que estão em posição feminina, que podem ser homens, né? E isso não quer dizer homossexualidade, não quer dizer transexualidade, não tem nada a ver com isso. É uma posição psíquica. Essa posição psíquica é uma posição que ela vai em direção ao seu objeto de desejo. Já a posição feminina, além de ser uma posição que se coloca, né, um pouco mais nesse lugar de objeto, um pouco mais dessa que busca isso que tem um valor fálico, né, engaja isso, né, na questão de um outro, porque ela mesma não, né, se põe como não tendo. Ninguém tem, né? Né? A questão do falo é assim, ninguém tem, só que tem uns que conseguem dar uma enganada, tem um suporte para dar uma enganada, uma tapeada melhor, mas ninguém tem. Né? A castração está para todo mundo, todos nós estamos barrados aí, justamente por isso que a gente estava conversando aqui, pela linguagem. Não dá para dizer tudo, né? A gente teve que se enfiar aqui, né? A gente está submetido, né, a uma divisão aí, né? A um limite de possibilidade. Então, não tem essa de uns têm, outros não têm. Uns fazem que tem, fingem que tem, né? Negam que não tem, mas não vai. Então, agora, o como ser amada, né? Que isso é uma coisa bem, bem interessante, é uma questão que também que passa, assim, pelo social, passa pelo cultural, né? Porque isso, o que é ser uma mulher, como ser uma mulher, você vê, tem alguns autores homens também, agora eu estou lembrando aqui, né, do Sérgio Coté, que escreveu um livro especificamente sobre isso, né, o que era uma mulher, que ele fala da mascarada fálica, né, que é um conceito interessante, a tal da mascarada, que é tipo assim, que é o que faz, que é o que a mulher sabiamente usa como um véu, né, como uma cobertura, né, para essa castração. É aquela coisa que nem escancara, né, né, essa falta, né, mas que também não coloca isso como um valor tão fálico, tão, né, um viver, né, é a possibilidade de viver o feminino, né, sem cair, por exemplo, no ressentimento, né, ou na vitimização, né? Agora, isso, né, o que é ser uma mulher, ou o que quer uma mulher, ou o que, né, ele tem a influência, e é uma indagação que a menina faz para a mãe, a gente depois, no terceiro seminário, vai ver isso, tem até uma música da Joyce, né, que fala isso, né, mãe, me ensina, me explica, me diz o que é ser menina, e a resposta é super bonitinha, né, que diz assim,
termina na hora de começar, dobra uma esquina no mesmo lugar. Ou seja, alguma coisa que vai, quando chega, já vai, é para outra, é para outra, é para outra, né? Porque as mulheres, elas endereçam muitas vezes essa questão para outras mulheres. A função, por exemplo, da outra mulher na histeria, né, nos casos de histeria, é muito prevalente. Essa é a questão que chega, né? O primeiro momento na clínica, né? Isso assim é uma coisa até que ajuda muito a gente num diagnóstico, né? É essa, né? Então essas mulheres que chegam assim, olha, eu tenho uma, né? Não sei o que que acontece, né, comigo, mas toda vez, né? Eu sou traída. Toda vez que eu tenho um relacionamento, eu sou traída, né? Tem sempre, tá, e aí, né, o que que você faz, né? Não, eu continuo no relacionamento, né? Eu fico lá e aquilo se desenvolve. E ela sabe tudo daquela outra mulher ali, né, que está fazendo parte do, né? Então aquela outra mulher, ela integra aquilo porque isso dá conta para ela, né, de uma questão, né? Com homens também acontece, tá? Homens também têm, né? Tem essa questão então, de ter que ter a outra, né? Uma outra mulher. Agora, isso tem sim muita influência cultural, né? Porque, por exemplo, né, se uma menina, né, uma mulher, é que nem eu falei aqui, né, tá isso desde dos mínimos detalhes, né? Uma cultura, por exemplo, né, que valoriza muito, né, sei lá, a juventude, a beleza, né, um formato de seio, um formato de corpo, né, isso é que é interessante, né, e se ela vem, né, de uma, vamos dizer assim, de uma linhagem ali, né, de mulheres, né, que consideram que o valor de uma mulher, né, tá nisso, né, sim, ela vai, né, isso vai ter influência, né? Então, assim, todo o progresso, né, que tem sido feito pelas feministas, né, até mulheres que não se dizem ou não são feministas, mas que trouxeram muitos avanços para outras mulheres, né, modificam esse modo de estar, né, essa coisa, por exemplo, do ser amada, né? Até a necessidade, porque esse desespero, vamos dizer assim, né? Ou essa necessidade tão sôfrega, né? Que se coloca, né? Eu preciso, né? E normalmente não é assim que uma amiga me ame ou que a minha família me ame, não, é um outro, né? Um homem ou até uma mulher numa posição masculina, que alguém me ame, né? Que me dê, né? Uma existência, assim, é alguma coisa que precisa, né, ser tratada, é alguma coisa que se sofre muito, né, precisa ser tratada. E isso tem sim, né, e as mulheres buscam isso, né, a gente vê aquela coisa de, uh, a Cláudia estava falando, né, essa coisa assim, né, do ser amada ali, né, enquanto dança, eu estou agradando, né, gostaram do que eu fiz? Essa pergunta é até mais importante, né, do que eu estou gostando, isso está sendo bom para mim, eu gosto disso que eu estou fazendo, né? Isso está levando uma mensagem, isso está, não é nem só sobre ela, né? Isso está, a minha dança está dando um momento de alegria, de prazer, de viagem, né? De sedução, né? De tristeza. Eu estou inspirando alguma emoção, né? Eu estou transmitindo uma cultura, eu estou, né, interpretando uma música que foi composta, né, por um determinado poeta, por um determinado compositor, né? Sai um pouco dela, né? Essa questão sai um pouco dela. A coisa do ser amada, ela ganha muitas garras, sabe? É um bicho perigoso, assim, porque você parece que corta uma cabeça, sabe aquela coisa de hidra, né? Você corta uma cabeça, nascem duas, porque não tem fim, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, né, mulheres que morrem, né, para fazer um procedimento estético num lugar, né, em nome de quê, né? Isso realmente ainda infelizmente, ainda não terminou na nossa cultura nem a questão do, 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 do valor, né, tá na imagem. Isso, infelizmente, a nossa cultura parece estar até andando para trás, né, com isso. Então, você vê assim que às vezes até você vai elogiar alguém, né? Os elogios que se fazem, né? Muitas vezes, ai,
ai, tão bonita, né? Ai, tão, né, tão bem arrumada, tão, né, mesmo para as meninas, né, assim, né, você foi corajosa, né? Você foi honesta com você mesma, você foi leal, você é honesta, você é dedicada a um determinado tema, você é. A gente tem o que a gente tem é essa coisa meio caricatural mesmo, que é estimulada culturalmente, infelizmente, eu acho que não é nem pela cultura, sabe, Tainá? Eu acho que é pelo sistema mercantilista, por essa coisa capitalista, sabe? A mulher ficar como esse objeto que põe ali do lado de qualquer coisa para vender qualquer coisa, para chamar atenção, para, né? E a mulher assim, as mulheres, né, assim, caem de novo nesse lugar. Ainda não teve, isso ainda não teve solução, né, de sair. Quando a gente acha que, sabe, outro dia eu comentei isso com a Cláudia, né, quando as feministas queimaram os sutiãs lá, né, eu fico pensando, o que é um sutiã hoje em dia, né? Que a mulher tem que colocar um silicone no peito, né? Uns cílios, unha, esticar o cabelo, assim, o que é um sutiãzinho? Hoje em dia tem até uns sutiãs super confortáveis, assim, né? Que nem te atrapalham tanto. Então, assim, a gente precisaria queimar muito mais coisas, né? Ainda falta muito, assim, é um movimento que é recente, né? Esse é um movimento aí que está aí, sei lá, tem 50 anos, né? Isso, para uma história da humanidade, é pouca coisa e que precisa andar mais, né? Porque não temos ainda, né? Nem está longe ainda, né? Está bem longe ainda. Então tem sim uma determinação, né, nessa coisa e muito cruel, assim, eu acho muito cruel com as mulheres, né? Não é fácil não, assim. Agora a mulher não é que ela seja, ela é agente, né? Ela é sujeito da vida dela, né? Então ela pode bancar isso, né? De olha, eu não tenho peito grande, tá na moda peito grande, ó, quem gostar de mim vai ter que entubar o peito pequeno, entendeu? E tem, né? E tem, porque assim, isso também é uma viagem, né? De achar que todos os homens ou todos os parceiros vão preferir um determinado tipo, não, né? E quando a gente pergunta, né, para um homem, para uma mulher, mas por que você escolheu a fulana, né? Aí ele vai falar de uma coisa, às vezes, né? Assim, não, é pelo jeito que ela, né? Pelo jeito que ela fala e gesticula, por exemplo. Né? Ai, não, é um dentinho separado que ela tem um separadinho aqui no dente. É só umas coisas assim, né? Não, é um timbre de voz que ela faz, né? Quando ela está. Né? Não é nada dessas coisas que, né? Assim, o que realmente causa o desejo é de outra ordem. E aí, para o amor, claro, né? Assim, o amor aí ele é muito confundido com essa coisa de primeira atração, de agradar, né? Na verdade, o amor, ele a questão da mulher, né? Não é só ser desejada, né? Mas também ser amada, né? São aí coisas, são lugares diferentes, né? Tem que sair um pouco até desse lugar de desejo, assim, para entrar no amor. Cláudia, você está de mão levantada? Tá. Tô. Então, eu queria aproveitar esse gancho, porque, assim, para mim, né, para minha geração, as redes sociais são uma coisa bem nova e virou uma nova, não posso dizer, talvez arena ou uma vitrine, onde as pessoas vão ali, né? Que foi isso que você falou, Isabel. Elas não são elas, né? É mais um lugar para a gente não ser a gente. Até pior, eu acho, porque o fato da internet te dá uma certa distância das pessoas. Ali na internet você pode falar o que quer, ninguém vai te dar uma cadeirada, porque você está muito longe, né? Então existe. Então é mais um lugar para você, mais uma vez, não ser você, né? Eu me questiono muito, meninas, assim, o que eu realmente penso, se sou eu que estou pensando, ou se, sabe, assim, aqueles filmes de ficção científica e já estão pensando por mim, eu acho, assim, assustador, né? Quando você põe qualquer palavra na internet, já começa a aparecer tudo daquilo, eu e a Isabel, a gente conversando,
A gente não escreveu nenhuma palavra, aí começa a aparecer coisas do que a gente conversou nos nossos feeds, né? Então, assim, eu me preocupo, Isabel, por quê? Porque antes, assim, já sempre, claro, a gente veste essa roupa justa que você falou, a gente veste, né, diariamente. Você veste uma roupa para sair na sociedade, volta, e às vezes dentro da sua família você também tem que vestir essa roupa, ou seja, a gente só é a gente em momentos muito ínfimos da nossa existência que você realmente está com você e fala, essa sou eu. São micro momentos, né? E a minha ideia era ir encontrando espaços para a gente poder ser um pouquinho mais a gente, e eu acredito na arte como um bom lugar para isso. Só o que acontece? No caso aqui do nosso contexto, né, da dança, acabou virando, em vez de ser esse lugar de ser você, pior, porque aí para você se encaixar, você tem que agradar a um padrão. Então existem, né, o que eu falo muito das competições, que eu acho assustador, assim, nunca vi tanta competição em dança oriental, assim, por que isso, gente? Né? Por que a pessoa precisa daquela medalha? Ela então, ou seja, ela acha esse lugar no mundo dela, né, por causa da medalha. E assim como eu vejo as pessoas se comunicando com esse outro que está do outro lado da tela, e você vê que a pessoa, ela realmente abriu mão do que ela é, e ela só está seguindo um roteiro, né? Então você vê, você precisa fazer o gatilho, eu detesto essa palavra gatilho, gente, que é dar um tiro em alguém, né? Você usa o gatilho, ou seja, você tem pessoas na sua mira que você quer abater para o seu, sabe, para trazer para o seu reino, né? Não sei o que pode ser. Então, eu acho assustador, porque você vê claramente, né, assim, as estratégias que a pessoa vai usando, e você fala, nossa, coitada, se perdeu, né? Ela está seguindo ali uma coisa e está se afastando dela. Então, a gente até conversou, Ayla, na nossa última aula, né? O quanto, né, como lidar com essas críticas e esses comentários que colocam embaixo de um post, né, de alguém que está ali dançando, né, que antigamente você ia assistir uma bailarina, você estava ali, você não tinha como falar para ela. A rede social abriu espaço para ofensas e um depósito, assim, você, como artista, você acaba sendo esse depósito de frustrações dos outros, sabe? A pessoa fala coisa para você que não é para você, né? Talvez ela está tentando se livrar de algo dela. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, assim, né? Que eu sei que você não é muito fã das redes sociais também, você é bem cuidadosa por toda a sua seriedade profissional, e você vê isso também, né, no seu meio de trabalho, assim como as pessoas estão apelando, né, para qualquer coisa, contanto que venda, contanto que tenha clientes, pacientes. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como funciona esse quem sou eu na rede social. Tá. Tem duas coisas aí, né? Tem essa coisa de entrar nesse lugar que o outro gosta de apontar a falta, né? Então, assim, para eu me livrar da falta em mim, eu vou ficar catando a falta dos outros. Assim, e é muito bom, né, quando uma pessoa que está fazendo uma exibição, que é um artista, que é uma atriz, que é né, que ela se coloca, que é diferente, né? Por exemplo, no caso de vocês é que vocês levam a arte com vocês no corpo. Não é uma pessoa que pintou um quadro, escreveu um livro, né, tocou uma música. Não, a pessoa e o instrumento estão ali coladinhos, né, juntinhos, né? Então, assim, e tá nesse lugar desse alvo, né, e principalmente, assim, você pode reparar que são mulheres, né, ou homens em posição feminina, né,
que vão lá e, né, ai, não sei o quê, ai, né, assim, esse de eu não suporto, né, tem alguma coisa ali que eu não suporto, ou é o outro tá agradando, eu queria ser eu, né, ou ela tem uma liberdade que eu gostaria de ter e não tenho, ou, né, ela parece fazer o que eu tá gostando, né, e eu não faço o que eu gosto na vida, qualquer coisa, aí a questão de cada um é a questão de cada um, né. Existe eu acho, Cláudia, que existe assim, um estímulo nessa coisa da internet, porque assim, esgotou as coisas interessantes e que as pessoas se encantavam. Chega uma hora que esgota, não são tantas assim. Então, eles começam a colocar coisas para inquietar as pessoas. Então, aí é a notícia estranha, é pegar, sabe, fulana pega uma pessoa famosa, né? Fulana deu um fora no apresentador, fulana, assim, a apelação nesse sentido, né? É um fenômeno estranho esse, né? Assim, porque causa aquela inquietação, e a pessoa tem que ir lá escrever, assim, disseminar o ódio, né? Assim, virou uma coisa agora porque a pessoa pode ficar quieta, né? Pode passar batido, mas cada comentário impulsiona, né? Mesmo negativo. Tem gente, inclusive, que está procurando haters, né? Porque ela quer que façam alguma coisa, qualquer coisa. Vem aqui me xingar, falar que é horrível, que eu sou a pior criatura do mundo, mas vem aqui e escreve. Vem aqui e olha, vem aqui, né? Porque essa coisa louca, né, e perversa aí do algoritmo lida com isso, né? Se está falando, né? Tipo, por favor, fale mal de mim, por favor, né? Tem gente que até arruma um escândalo, né? Arruma uma coisa, né? Arruma uma treta, como diz assim, para colocar lá. Porque já está chegando num ponto que você vê assim, né, que coisas que tragam algum engrandecimento, beleza, não sei o que, já não estão, né, já está no ponto de esgotamento. Ninguém aguenta mais, né, ver internet e tal, então eles têm que manter as pessoas ali na tela, eles têm que manter, que é outra coisa, né, é o outro ponto dessa sua questão aí. A lógica capitalista, ou o discurso capitalista, né, ele funciona muito perversamente, né, nisso, ele vai englobando, tudo que está fora dele, ele dá um jeito de colocar para dentro dele. Então, por exemplo, a comida que era industrializada era ótima, tal, não sei o quê. Aí, de repente, a nossa comida não é legal, tem muito conservante e tal, o bom é natural. Rapidamente já tem indústrias, né, tratando de colocar 100% natural no seu rótulo, né, e vai enfiando, eles querem, a gente não é, os objetos de consumo não são as coisas, quem é consumido somos nós, né, nós é que somos os objetos. Então, eles querem, aí eles vão nos inquietar, eles vão nos deixar achando que tem alguma coisa muito legal que você tem que ter, né? Então, eles lidam com isso que eu falei aqui, com a questão do desejo, porque como o desejo, ele é da ordem dele ser insatisfeito, né? O que eles anunciam? Essa promessa, que é uma certa ilusão, né, do ser humano, da neurose, que existe, né, uma maneira de satisfazer tudo, que seria morrer, né? Seria morrer. Mas existe uma espécie de suposição ou fantasia de uma completude, né, de uma satisfação total, né? Então eles se valem disso, né? Eles vêm com essa promessa, olha, isso aqui vai te satisfazer. Esse produto aqui, ou essa ideia, ou essa coisa, e nisso vão te colocando para outra coisa, sempre surge. Aliás, a gente está num momento que a gente não está tendo tempo e espaço para saber o que a gente quer, para desejar e para criar. Porque já vem sempre isso que você falou, um certo modelo, é assim que tem que ser. É que nem como uma criança, se você não deixar um espaço para uma criança, ela não vai se inserir no desejo. Você vai sempre você vai tamponar toda aquela criança. Como o desejo de todo mundo está completamente. Porque para isso precisa de tempo, precisa de falta, precisa de pausa, precisa não ter. Está tudo pronto. Aliás, está pronto e está em excesso.
Então, sabe, o que é seu, de cada um, o que é genuíno, o que é criar, né? Até a própria coisa da arte, né, por exemplo. Né? Para você fazer uma criação artística, você tem que ter um momento de tédio, de angústia, de solidão, de coisa ali, para você, ai, eu vou fazer isso, eu vou dançar isso, eu vou pintar aquilo, eu vou fazer tal coisa. Se você não tivesse essa falta, esse espaço, só que a gente está preenchido, está todo preenchido agora, o tempo todo. É uma tela, é uma coisa, é um filme, são diversos, a gente não espera mais, né? Então, assim, essa coisa de a quem, né? Para quem você está fazendo alguma coisa, né? Para quem, né? Ou para quê, né? Para que é isso, né? Se for com esse objetivo, né, de agradar, hoje em dia as pessoas têm um objetivo também de ter seguidor, de ganhar dinheiro, às vezes é um interesse econômico, né? É por isso que é tão complicado, né, você depender financeiramente, né, depender economicamente de um trabalho, por exemplo, tão, sabe, tão cheio de arte, tão rico. Mesmo o meu trabalho, né, por exemplo, que é um trabalho que você não enfia a goela abaixo da pessoa, né? A pessoa tem que vir, né? A pessoa tem que querer alguma coisa, ela tem que ter alguma questão, não é chegar e fazer uma propaganda, olha, se você, né, fizer uma análise, fizer uma terapia, você não pode dar nem, né? Você não enfia isso goela abaixo. Então, assim, o legal é também você não ter, né, uma necessidade, que está misturado tudo, né? Necessidade de aparecer com necessidade de ganhar dinheiro, necessidade de agradar, né, necessidade, a própria necessidade de ser uma, as pessoas querem ser famosas, né? Sei lá, eu para quê, né? Eu quero ser famoso. Assim, só ser famoso, né? Você assim, não é eu quero inventar um remédio, né, para uma doença que ainda não tem esse remédio, assim, né? Assim, não, eu quero ser famoso. Vai ficar famoso se fizer alguma coisa dessa, né? Mas assim, para que? Quero que todo mundo me conheça, quero que a existência parece que depende do, né, de uma legitimação do outro, não está nele. Né? Então, essa coisa assim, quem sou eu, o que que eu. Isso é uma viagem para dentro, né? Isso é um, é um, e assim, que as pessoas falam, né, de se conhecer, de auto, mas também se desfazer de muita coisa, né? E às vezes não é fácil, né, se desfazer de coisas tipo, porque a pessoa fala, não, você tem que gostar bem, né, do que você é, você tem que ter autoestima, a palavra da moda agora é autoestima, né? Não, você tem que gostar. E às vezes a gente não gosta, e às vezes não tá bom mesmo, não é legal. E tem que, sim, tem que gostar mesmo assim, né? Alguém chegar, né, e falar assim, sei lá, tô supondo, né? Que dançou de tal jeito. Às vezes você também não gosta de dançar. Você queria dançar de outro jeito, ou queria fazer aquele movimento. Você também não gosta, mas tá ok. Então, e aí, não gosta, né? Não saiu tão bonito que nem a da fulana. Não saiu, eu também queria fazer, mas essa aqui é a minha, entendeu? Tem uma coisa aí que é essa necessidade, né, de ser especial, de ser amado, de ser notado, de ser, né? Claro que a gente precisa de relacionamentos, mas de todo mundo inteiro, de uma pessoa que você nem conhece, né? Tem que botar uma interrogação aí, né? Tem que ter uma interrogação aí. Bom, peraí, né? Você está fazendo, né, alguma coisa que é boa para você, é adequada. Eu coloquei na internet e o pessoal não gostou e tal, não sei o que. Às vezes não estava bom mesmo, né? E você vai ter que lidar, porque quem está se expondo também, né, quando a pessoa coloca uma coisa na internet, ela tem que saber que ela se colocou na arena ali, no cenário, né? A mesma coisa, é um ato de coragem a pessoa subir num palco e dançar, né? Porque tem gente que vai fazer julgamento. Claro que você pode olhar para aquele julgamento e dizer, bom, né? O julgamento diz mais respeito à pessoa do que a mim. Eu estou aqui, fiz o que eu gosto, o que eu pude, né? O que é possível para mim dentro dessa. Tudo bem. Agora, se a pessoa está com necessidade, né, de chegar para mim e falar, nossa, mas isso e aquilo, né? Aí já é uma questão que ela tem que ver com ela. Agora, por que isso te afeta? Né? Assim, por que isso afeta a gente? Porque uma coisa é uma pessoa que você considera, que você gosta, que você convive, não sei o quê, e virar para você e falar, olha, eu não gostei muito do que você falou, né? Ou então não estou gostando muito disso que você está fazendo. Aquela pessoa você quer na sua vida, você quer
que a relação seja boa, outra coisa é uma pessoa, né? Vai mudar o quê na sua vida, né? Assim, muda, né, para algumas pessoas. O que a gente está vendo aqui é que essa relação com o outro, ela é mais invasiva do que parece, né? Ela pesa mais do que a gente pensa, né? A gente fica muito pendurado, né? E assim, e às vezes é difícil, né, abrir mão disso, porque isso tem um preço também, mas você tem que saber qual preço você está disposto a pagar, se você vai vender sua alma para o diabo, né, ou não. Porque tipo assim, eu não tô com vontade de ir, marquei um negócio, mas não tô com vontade de ir, não quero ir. Tá, você vai, entendeu? Vai diminuir tantos reais lá no teu recebimento do seu trabalho, né? Ok, eu estou precisando mais, hoje eu estou precisando mais descansar, sei lá, né? Do que receber, sabe, R$ 100 do negócio que eu tenho que fazer ali. Toma deixa R$ 100 aí para, né, para a próxima encarnação, porque não vou. Então, mas tem um preço, né? Desagradar, né? Ou se propor, às vezes você vai ganhar mesmo menos dinheiro, você vai ter menos seguidor, você vai ter, né? Mas fala, Cláudia. Não, e o Você que é levantou a interessante, mão? Ah, não só ah. para que me ocorreu uma coisa aqui, que é isso, né? Antes, o nosso círculo de pessoas que, de repente, até te criticariam ou te diriam alguma coisa, era um círculo muito menor. E agora, com a rede social, você expandiu esse círculo, assim, para o infinito, né? Então, fica muito difícil você... Imagina, gente, assim, você conseguir lidar, né, com todas essas pessoas que estão te vendo, que são muitas mais do que antigamente a gente, sei lá, se a Silvia dançava, era ali para aquelas alunas, as famílias das alunas, eventos, né? Então, você conseguia lidar com aquela quantidade de pessoas. Agora, eu acho que a gente está realmente se jogando numa arena para 50 mil leões, né? Então, claro que isso vai te afetar. Não dá para dizer, Isabelle, assim, eu não ligo para uma crítica, sabe? Eu acho que, principalmente para a gente que trabalha no palco e que a gente tem a vaidade mesmo da artista, e isso que você falou da gente validar, né? Todos os sentimentos que a gente tem. Então, a vaidade é uma coisa até mal vista, né? Assim, é quase um pecado capital. Mas se você incorpora essa vaidade e sabe onde colocar essa vaidade, né? Você no palco, você tem toda a vaidade de estar lá. Quando você desce do palco, você veste a sua beia, você, pronto, já enchi a minha vaidade, meu potinho da vaidade está cheio, está ótimo, então no meu dia a dia eu estou tranquila, eu não preciso ficar me afirmando em cima de ninguém, porque eu já, né, satisfiz. Então, um pouco isso, né? Eu acho que a gente está ampliando muito as nossas relações virtuais, né? Que não são relações. Só que aquela pessoa que não tem nada a ver, está do outro lado do mundo, ela te afeta tanto quanto uma pessoa do seu círculo menor, né? Esse risco, né? É uma exposição muito... Tanto assim que tem gente, eu sei, né, que tem gente que mantém contas, né, nessas plataformas, e não é ela que lê os comentários, ela tem uma pessoa contratada lá para ler os comentários, para limpar, porque é muito brutal, entendeu? É uma coisa muito brutal você todo dia chegar lá e escutar um monte de coisas que não são sobre você, mas que parece que são sobre você, né? Não há estômago, assim, não tem, pouca gente tem. Eu não conheço ninguém. Eu conheço um cara que responde todo mundo lá, tem umas respostas atravessadas e tal, mas assim, não conheço ninguém que tenha tanto, sabe? Primeiro que pela quantidade, é demais. O ser humano não foi feito, né? Não foi feito para tanta informação, para tanto estímulo, para tanta coisa, né? E precisa ter muita coragem mesmo. São poucas pessoas que, né? Para ser artista, né? Tem que ter um tanto de, assim, artista no sentido de exibir, né, a sua produção, seja ela dança, seja ela
né? Quando você escuta, né, às vezes assim, os autores de livro falando, nossa, escrevi o livro e achei que não ia vender nada, né, e vendeu, ou, né, nossa, quando eu vejo, as atrizes às vezes falam, nossa, quando eu vejo, eu não gosto nem de ver, que eu acho que tá horrível e tal, né, assim, é uma coisa, é muito difícil, porque a gente não se livra desse outro, assim, tão fácil, né, assim, porque ele tá com a gente, né, a gente também tem uma cobrança, a gente também tem um critério ali de desempenho e tal. Algumas pessoas têm muito, isso varia muito. Tem pessoas assim que a exigência, né, é pequena e a pessoa, ela mesma, né, ela é mais tolerante com ela, né? Ela é mais assim, ah, não, ficou bom, tá bom assim tá bom, né? Assim tá bom e tal. Outras pessoas não. Não, tem que fazer melhor, tem que, né? Assim, tem pessoas que têm essa coisa mais exigente. Então, como vai pegar para cada um. Agora, a questão Bom, gente, já teve caso de suicídio, né? De gente que sofreu, né? Enfim, ofensas e coisa na internet e se matou, né? Então, para a gente ter uma ideia que a gente está lidando não com qualquer coisa. E uma coisa, Agora, ui, perdão. vai, pode falar. Não, e uma coisa que eu acho que nessa nossa busca, né, nós mulheres que estamos aqui justo buscando o que queremos, quem somos. Imagina você já está tentando se achar, e aí você tem todas essas interferências que antes eram até menos, porque já dentro da nossa família já é difícil você se achar, né? Porque a família já influencia muito. Aí depois, quando você tem filhos, até você conseguir voltar a ser você, sair dessa função, né, de cuidar de alguém, porque você cuida do outro, mas você não pode se esquecer. E aí você se esquece por uns bons anos até se achar de novo. Aí você inventa, né, essa coisa de se expor para o mundo, né, na rede social. Então você acaba, é muito difícil, né, você conseguir saber, né, a gente já acaba não sabendo o que queremos, né, quem somos. Eu estou sentindo, né, cada vez mais difícil do jeito que a vida está indo, de você ter esse momento que você falou que é essa solidão, esse tédio, esse silêncio, né, esse estar, cada vez menos você tem espaço para isso, né? É. E depois, assim, a gente está tendo, está epidêmico, né? A questão da ansiedade, depressão que o pessoal fala tanto aí, né? E todos os estudos, né, que eu tenho visto, todas as publicações, todos estão, né, vendo que a questão da nossa contemporaneidade, né? Essa aceleração do tempo, esse excesso de tudo, né? Excesso, essa falta de espaços, né? Vazios, de não estar conectado, de não estar ocupado, de não estar conectado, né? Isso para nós, imagina para as crianças, né, que estão nascendo agora. Tudo isso causa, né, né, já tá, né, já foi feita a correlação, né? Desencadeia nesses quadros, né? Ou coisas até piores, né? Coisas até piores. Então, não sei como é que isso vai ser feito, né? Assim, essa coisa de proporcionar, né, às pessoas. Isso não, o problema, Cláudia, é que isso não interessa ao capitalismo, que as pessoas, né? Isso não dá dinheiro, isso não enriquece as minorias, entendeu? Então, assim, isso não é uma coisa que não pega. Embora eles digam assim, olha, tem um aplicativo aqui de meditação, olha, tem ali né, um spa de, né, não sei o quê, tem uma playlist. Isso não enriquece. Se as pessoas se tranquilizarem, elas param de consumir. Elas não podem se tranquilizar, né? Então, a questão toda aí, eu acho que está nesse capitalismo que eu espero que ele seja vencível, né, em algum momento, né, nesse sistema que visa só produzir, consumir, descartar, produzir, consumir, descartar. Não sei se a crise climática, né, vai dar alguma, né, a pandemia não deu conta, né, de parar isso. Não sei se a crise climática, não sei o que tem que acontecer,
né? Como que isso vai se... Porque a humanidade mesmo não está pouco importando, né? A humanidade de uma maneira geral. Então, ter momentos, né, de criação, né? Eu nem sei quando que vai se criar alguma coisa, né? Porque como que vai se criar alguma coisa se não tem espaço? Tá tudo entupido, né? Quem que vai criar? Começaram a ver, né, que atendemos, né, algumas necessidades, né, do que as pessoas estavam precisando, estavam querendo e tal, mas agora a gente tem que fazer elas quererem mais, né? Então, assim, criar novas... E isso, você vê que entrou numa roda, né? Porque aí vem uma coisa que a pessoa tem que poder comprar, então ela vem um pouco mais barata, que é uma coisa de qualidade, né? Mas aí ela vai durar pouco, vai fazer consumir de novo e assim vai, Sim. né? Só que esse processo já danificou, né? E já criou dinheiro, já gastou o seu dinheiro e já deu dinheiro, né? Lá provavelmente, né? Para os donos lá, né? E aí o seu trabalho já foi, né? Você já entregou o seu trabalho, sua renda, é, é muito é muito complicado e é muito assustador, né? Eu acho isso, porque parece, eu não sou muito otimista assim com essa coisa. Eu não acho que o ser humano vai tomar jeito. Eu acho que vai ter que ter alguma coisa mesmo que se imponha, né? Não todos os seres humanos, né? A gente fala do ser humano, parece que são todos, né? Mas esses que dominam o planeta, né? Os que estão no comando, eu acho que não vão. Eu sinceramente acho que não. Acho que vão querer mais. Cláudio, alguém levantou a mão, foi Cláudio? Bom, primeiro eu acho que a gente pode ir encerrando a nossa conversa. Eu só queria fazer uma observação para a Ayla, porque a gente vem de uma geração, nós, eu, a Silvia, as outras são muito novinhas, que não existia ateliê, eram pouquíssimos ateliês de roupa de dança do ventre, porque a dança do ventre também ainda não tinha virado esse produto, que é o que eu sempre bato nessa tecla nas nossas aulas, que acabou virando um produto, né? Então, as suas aulas, você tem que encher a sua aula de alunas, ou seja, a essência de ensinar, dançar, de tirar de dentro de sua aluna elementos que façam dela uma artista, que ela se expresse, isso meio se perdeu. E a gente, Ayla, fazia as nossas roupas, né, Silvia? Assim, não existia isso de você encomendar uma roupa. E dava um trabalho, eu lembro assim, de ir trabalhar na quinta-feira no Clube Holmes, na quinta-noite, com o que eu ganhava de cachê, na sexta de manhã eu pegava o metrô, ia lá na 25 de março, em São Paulo, que é o paraíso, né, da dança para nós, porque era cheia de pedras e tudo, e eu comprava o material para poder fazer a roupa para a próxima semana, porque eu tinha vergonha de ir com a mesma roupa, né? E eu fazia ali horas, rápido, do jeito que dava, mas isso era maravilhoso, porque cada bailarina tinha um estilo totalmente diferente. Então, para mim, hoje em dia, quando eu vejo esse uniforme, né, algumas roupas viram moda, e aí você vê todo mundo com aquela mesma roupa, só vai mudando as combinações. Uma é com dourado, uma é com prata, uma é preta, uma é branca. Eu falo, nossa, como a gente também nisso, né? A gente está se igualando, todo mundo virando aquela mesma geleia do mesmo, e por isso que isso vai causando esse cansaço até que quando você começa a ver dança, é difícil assim alguém falar, nossa, que roupa é essa, né? Porque já é tudo tão visto que nada nos surpreende. E eu sempre assim gosto de pensar nessa originalidade, que a arte precisa do original e o ser humano também, sabe? A gente precisa de algo original, né? Até por essa coisa do desejo
que a gente precisa dele ser completo, né, constantemente. Isso é o que te faz acordar. Ou seja, é bom você ter consciência disso, porque aí você já sabe, bom, ele nunca vai ser satisfeito, mas hoje eu vou vivenciar algo que me faz bem, que eu curto. Uma parte, né, dessa aflição que a gente vive se tranquiliza muito, né? E eu acho que o fato de você fazer a sua roupa, esse bordar, ele está extremamente relacionado com a beleza da sua dança, como você constrói os seus passos, quem é você no palco, que bailarina você quer ser, porque ali a gente tem esse espaço, né? Ah, eu quero ser assim. Claro que sempre você vai ser muito de você, mas você tem esse espaço para criar. Então, eu estimulo muito vocês a reciclarem roupas antigas, criarem, pegarem peças, sabe, Milene? Pega um broche lá antigo da sua avó, põe, porque você carrega com você toda a sua ancestralidade, né? Totalmente diferente de você dançar com uma roupinha que é aquele standard, né? A pessoa fez um modelo, ela fez para você, vai fazer para outra. Claro que é uma delícia ter roupas prontas, né? Maravilhoso, mas acha um espaço para criar alguma roupa sua, porque isso vai afetar completamente na sua criação artística. Porque é quando você justo começa a se olhar e ver o que é que você quer, né? Você começa a entrar em contato com isso. Bom, meninas, eu quero agradecer imensamente a minha irmã querida. Eu adoro esses papos porque eles reverberam, sabe? Eles ficam um bom tempo depois comigo. E cada vez mais eu falo, puxa, que bom que eu tomei essa decisão de trazer a minha irmã aqui para a nossa garrafinha, para ouvir ela falar, porque, de fato, assim, nas nossas conversas, às vezes eu estou meio agoniada, assim, aí eu converso com ela, eu fico tão bem, sabe? Porque ela sempre me mostra uma outra forma de ver as coisas. Então, eu quero te agradecer, Isabel, pela sua generosidade de compartilhar seus saberes, seu tempo com a gente, né? E agradecer a todas vocês por participarem. Isso que a Andréia falou, Andréia, a gente às vezes se sente só, né, e impotente, mas o fato da gente se reunir, né, e por isso a ideia desse nosso encontro, isso também nos fortalece, porque você, onde você está, eu estou aqui, algo nos une, sabe? A gente pensa, a gente tem um propósito e cada uma vai fazer no seu micromundo um pouquinho para o macromundo, sabe? Então, é muito importante essa união entre nós, mulheres, nesse sentido, né? Então, muito obrigada, meninas. Em breve eu marco o nosso terceiro encontro com a Isabel. Obrigada, Isabel, mais uma vez. Não, eu adorei o papo, adorei estar aqui. Maravilhoso. E um beijo para todas. Ótimo sábado.